Olá, hoje nós vamos tratar das fontes do direito. Mas antes disso, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, comente com os amigos, deixa um like e vamos lá, né? E também o nosso endereço do Instagram estará aí embaixo. Vamos ver então as fontes do direito. Nós temos, né, o que é fonte do direito? Fonte está ligado ao que? Ao nascimento do direito, de onde brota o direito. Então o direito ele tem duas fontes, as fontes diretas ou imediatas e as fontes indiretas ou imediatas. A primeira fonte direta são as leis, né? O que é a lei, né? A lei são normas criadas pelo poder competente, no caso o poder legislativo, imposto coativamente pelo Estado à sociedade, no sentido que nós, né, devemos cumprir a lei. Então a lei, né, a primeira fonte do direito é a lei. A segunda fonte do direito é o costume. O que é o costume? O costume são aquelas práticas reiteradas da sociedade, onde as pessoas cumprem, acreditando inclusive que seja uma norma. E o costume ele se divide, né, da seguinte forma: o costume segundo a lei, e aí nós temos quando a própria lei estabelece que nós devemos seguir o costume. Então, por exemplo, a pessoa fez um contrato de locação, não estabeleceu o dia do vencimento, né? Então, no artigo 569, inciso 2 do Código Civil, diz o seguinte: o locatário é obrigado, 2, a pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados e, em falta de ajuste, segundo o costume do lugar, ou seja, o costume sendo aplicado. Um outro exemplo que nós temos aqui, o artigo 596, que fala da prestação de serviço, diz o quê? Não se tendo estipulado nem chegado a acordo, as partes fixar-se-á por arbitramento a retribuição segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade. Então, na falta da lei, nós vamos ter o costume, mas ele deve ser aplicado quando? Quando a própria lei estabelece. A segunda forma é na falta da lei, e quando nós não temos uma lei estabelecendo a possibilidade de usar o costume. Aí nós temos como exemplo o cheque predatado. O que é o cheque predatado? É aquele cheque que foi dado para a pessoa apresentar em um outro momento. Todos nós sabemos que o conceito de cheque é ordem de pagamento à vista. Só que o mercado, o comércio criou a figura do cheque predatado. E se por acaso alguém depositar o cheque predatado antes do prazo combinado, isso pode gerar dano moral para aquele que emitiu o cheque. Também nós temos o costume contra a lei, né? Não se deve aplicar o costume contra a lei, né? A lei deve prevalecer, né? Seria até abuso de direito, conforme o artigo 187 do Código Civil. Aí nós temos as fontes indiretas, doutrina e jurisprudência. O que é a doutrina? A doutrina é a interpretação da lei feita pelos estudiosos do direito, feita pelos professores, através de parecer, através de uma dissertação, através de uma tese. E aqui eu vou pegar 3 exemplos de doutrina, né? Para mim, a principal doutrinador civilista que nós temos hoje, né? Flávio Tartucci, né? A coleção dele de Direito Civil é um exemplo de doutrina, né? Esse livro é fruto da minha tese do doutorado, Responsabilidade Civil dos Pais na Reprodução Humana Assistida, é também, né, uma doutrina. E por último, um outro exemplo, eu vou pegar aqui esse livro, que vai ser lançado agora esse ano, que é o quê? O Tratado do Direito das Mulheres, onde tem vários capítulos de livros só abordando sobre os direitos das mulheres, né? Quem quiser adquirir, pode ser adquirido direto pela editora. E, por fim, a jurisprudência.
o que é jurisprudência? A jurisprudência é a interpretação da lei feita pelo Poder Judiciário. São as decisões do Poder Judiciário. Correto? Eu acho que nós podemos resumir aqui as fontes do direito: lei e costume. Leis são as normas emanadas do poder competente que todos nós devemos cumprir. O costume, que são práticas reiteradas da sociedade que as pessoas cumprem acreditando até que aquilo seja uma lei. A doutrina, que é a interpretação da lei pelos estudiosos do direito. E a jurisprudência são as decisões do Poder Judiciário. Espero que vocês tenham compreendido as fontes do direito.